Bom dia, bom dia! Bora para mais uma live. Hoje, 12º dia e amanhã é o último dia do projeto Sabedoria Milenar Neemias. Deixa eu mandar pra galera aqui para que a gente já comece a nossa live de hoje. Simbora! Vamos nós. Salve o pessoal e vamos pra cima. Foram 12 dias, são 13 no total. Hoje é o 12º. Estamos disciplinados com 12 dias consecutivamente. Lá vamos nós. Linda Lu, Jaqueline, tudo bom? 12º dia. Aproveitar por enquanto que a música tá tocando aqui. E aí, como é que tá sendo esse projeto para vocês? Fez diferença? Fez sentido? Caiu algumas fichas? Bem-vindo, Moisés. Bem-vindo, pastora. Vamos aguardar a música terminar. Ontem eu já estava preparando um novo projeto. O novo tem 21 dias. Vai ser na mesma ideia. Segunda a sexta, ao meio-dia. Provavelmente eu não vou fazer à noite. Porque, como eu falei ontem para a galera da noite, está sendo muito cansativo e não está tendo retorno. Porque eu projetei fazer à noite porque algumas pessoas pediram. E essas pessoas, elas não estão participando. Então, para mim, não tá valendo muito a pena. Que bom, caiu muitas fichas. Vamos começar mais um. Hoje é o 12º. Acho que tem 45 lives já consecutivas, né? Sem parar, constantes. Só tirando domingo, sábado e domingo. Simbora então, vambora, que hoje tem coisa pra falar. Vamos lá? Para que nós possamos alcançar mais pessoas, clica nesse aviãozinho aí e manda para mais 3 pessoas, para que elas possam ser alcançadas. Seja bem-vinda, Jacinta. Vamos embora para mais uma live. Então vamos lá. Seguinte. A frase de hoje é do Caio Carneiro. O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Vou repetir. O mundo ele pode fazer tudo por você, menos a sua parte. O grande problema das pessoas, incluindo eu também, é que nós muitas das vezes não fazemos a nossa parte. Primeira pergunta: qual é a parte que cabe você fazer que você não tem feito? Porque é justamente essa parte que vai fazer você quebrar os bloqueios, fazer com que você avance, fazer com que você cresça, fazer com que você tenha grandes conquistas. O mundo, ele pode fazer a parte dele, mas a sua parte é você quem faz. Vou te dar um exemplo, que é uma outra frase. A oportunidade, ela pode bater na porta, mas é você quem vira a maçaneta. Então, faça a sua parte. Sendo assim, é muito importante que você entre em ação com as ferramentas que você tem, com a capacidade que você tem, com o conhecimento que você tem, que você possa ter coragem, que você possa ter ousadia para fazer as coisas acontecer. Ok? Eu não coloquei aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu estava começando a live e veio na minha cabeça. A sua briga interna é muito forte? Ou é tranquilo? Você ainda é tranquilo ou você tem uma briga interna muito forte? O que é a briga interna? É aquela vozinha que você ficou ouvindo de você mesmo, e essa voz, ao invés
de ela te elevar e ela te ajudar, ela tá aí para te bloquear, ela tá aí para fazer com que você se auto-sabote. Você tem essa voz ainda é muito forte na sua cabeça ou ela já meio que silenciou? Você já dominou ela? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muitas pessoas que elas são dominadas por essa voz. Elas já estão tão habituadas a se moverem por essa informação que toda vez que elas ouvem essa própria voz interna, elas se rendem a essa voz interna. Essa voz está sendo uma sabotadora, então cuidado. Como a Jaqueline colocou aqui, depende. Legal. Porque a gente precisa identificar quando ela fica se manifestando. Porque normalmente essa voz ela vem para nos sabotar. Então cuidado para você não ser roubado no momento que você não deveria ser por conta dessa briga interna, né? Aqui, ó. Sim, o medo, mas estou no processo, eu tenho uma batalha na mente, é uma briga constante. Isso mesmo. Você precisa sentar, mas o que você precisa fazer? Você precisa reforçar a sua autoestima, você precisa reforçar sua confiança e você precisa reforçar a sua visão de futuro, porque você vai criar a sua visão de futuro, as sensações que você vai ter interna vão ser mais fortes, que vão calar essa voz. Quando você entrar em ação, a ação vai fazer com que você tenha micro-realizações, e essas micro-realizações vão fortalecer esse músculo para que você cada vez mais venha ter constância. Porque o foco dessa voz é fazer com que você saia da constância. O foco dessa voz é fazer com que você saia da disciplina. Porque essa voz, ela está focada no resultado, não no processo. Por isso que eu falo direto aqui. Você tem que ter uma visão de futuro, mas você tem que ser apaixonado pelo processo. Porque o processo te leva ao resultado. E essa voz, ela está ligada justamente ao resultado. E a análise que essa voz faz é como se fosse: o resultado não chegou, o resultado não está aqui. Por que você continua fazendo? Não faz sentido você ficar fazendo e o resultado não aparecer. Entendeu? Ele usa essa lógica, essa voz ela está usando essa lógica para te paralisar. Ela usa o momentâneo, só que nós não estamos nos movendo pelo momentâneo. Nós usamos o momentâneo para aplicar a prática, mas o nosso foco está no futuro que nós temos como objetivo alcançar. Entendeu? Quando eu tenho essa didática, quando eu entendo isso e eu consigo aplicar, eu começo a calar essa voz. Porque os resultados vão começar a aparecer e aí essa voz ela não vai ter mais justificativa, ok? Isso é natural na vida de todas as pessoas, tá bom? Quem vai para o próximo nível? Quem consegue vencer essa voz, tá? Porque essa briga interna, como já diz, é uma briga interna, é você contra você. Por isso que eu falo, não é o que os outros falam, é a informação, a forma como você ressignifica a entrada dessa informação. Porque se você conseguir vencer você, ninguém vence você. A maioria dos nossos bloqueios são por causa da nossa percepção. Entendeu? Eu enxergo o mundo segundo as minhas percepções e segundo as minhas imperfeições. Você enxerga o mundo segundo as suas percepções e segundo as suas imperfeições. Cada um enxerga segundo a sua forma de ver e não conforme o mundo é de fato. Compreendeu? E não conforme o mundo é de fato. Por quê? Porque tem pessoas que elas moram, vamos dizer assim, num lugar onde não tem internet e elas são felizes ao ponto da gente que tem internet, tem comodidade, se incomodar. E a gente fala, mas como essa pessoa consegue morar nessa vida assim? Só que a percepção daquela pessoa cria o ambiente e cria a imagem, cria a sensação para ela, ok? Vou te dar um exemplo. A galera fala assim, a galera um pouquinho mais velha, né? Na minha época, as crianças de hoje não sabem se divertir. Na minha época que era boa, a gente jogava bola, soltava pipa, brincava de esconde-esconde, pega-pega. Então, a sua percepção molda o mundo à sua vista. A percepção de uma criança de hoje
moldam a vista dela. Quando você fala que na sua época não tinha internet, a mente dela buga. Ela fala assim, como vocês se divertiam? Como era a vida de vocês? Você tá vendo? É a minha percepção que vai alterar meu estado emocional, que vai alterar meu comportamento, que vai alterar meu resultado. Então, como é que você tem visto a sua vida? Lembra que eu falei sobre Eclesiastes? E eu falei que como você tem uma ótica de amargura, a sua vida vai ser girada por aquela ótica. Por exemplo, se você é uma pessoa que só teve frustração na vida amorosa, a sua percepção de vida amorosa é uma vida de frustração, é uma vida de angústia. Você sempre vai se mover se protegendo. Por quê? Porque a sua ótica, aquilo ali não é bom. É bom, mas não é. É tipo aquela pessoa fala assim, para todo mundo é bom, menos para mim. Você percebeu? É a ótica da pessoa. Então, analisa qual a sua ótica, porque dependendo de como for a sua ótica, vai alterar seu estado emocional, vai alterar o significado que você dá para cada área, vai alterar o resultado que você vai ter. E talvez o resultado que você está tendo é justamente pela ótica que você tem, tá? Vamos para a live de hoje, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: esses foram os sacerdotes os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Selatiel, e com Jesua, Jeraías, Jeremias e Esdras. Olha o que ele fala aqui, ó. Nesse capítulo 12, eles reúnem pessoas para registrar momentos importantes da história, para registrar organizações e registrar a reforma da cidade. O capítulo 12 é sobre celebração, é eles comemorando a reconstrução. E aí nessa reconstrução eles reescrevem a história. Eles escrevem quem participou da construção, quem estava em cada posicionamento. É muito importante reescrever. Por isso que no planner eu coloquei para você escrever sobre a sua história. Porque o dia que você escreve uma dor, você aprende com aquela dor. O dia que você escreve um acerto, você aprende com aquele acerto. Então é muito importante você registrar as informações sobre a sua vida. Porque essas informações, elas servirão de guia para que você não erre em algo que você já errou. Por isso está lá no planner, uma das 7 coisas que você tem que fazer é escrever sobre o seu dia. Escrever se você teve disciplina. Normalmente, quando uma pessoa me procura, dentro da conversa eu falo para ela assim, tenta analisar em que momento você fica mal. Em que momento você fica mal? Normalmente, a pessoa ela fica mal no mesmo horário todos os dias. Vou te dar um exemplo. Uma menina, ela começou a passar com um psiquiatra e uma amiga minha, e a gente conversando, todos os dias às 2 horas da tarde, em ponto ela passava mal. Porque era às 2 horas da tarde que ela tinha que a libido dela, a parte hormonal dela, a dopamina no corpo dela girava. Ela é dançarina, só que ela parou de dançar e ela ia pros treinos de dança às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde ela estava fazendo exercício físico e ela ficava até às 5. Então, depois que ela teve um problema, ela teve que parar de dançar. E às 2 horas da tarde era o horário onde ela já estava em movimento. Aquele movimento fazia com que ela tivesse prazer, fazia com que a parte hormonal dela, como a dopamina, girasse e ela sentisse prazer. A adrenalina girasse no corpo dela e ela sentisse prazer. Ela se sentia útil. Como ela estava nesse processo de recuperação, ela não podia fazer movimentos. Então, às 2 horas da tarde, ela se sentia mal. Normalmente eu falo para a pessoa, analisa qual é o momento que você fica mal. Por quê? É aquele momento que vai fazer você, aquela hora que vai fazer você se sentir mal. Por que eu estou falando isso? Quando você escreve, você analisa o momento onde você fica mal. E aí eu já previno para que eu antecipe aquele momento, para que eu preencha aquele momento com uma outra coisa, para que a minha mente venha estar distraída e eu não sinta mais aquela sensação. Entendeu? Então, é muito importante a gente registrar. Jeremias ele fala o seguinte: preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa trazer na sua memória aquilo que te dá esperança.
Ontem à noite eu estava falando sobre uma técnica da programação neurolinguística, da PNL, que a gente chama-se de cata-joias. O que é o cata-joias? É você voltar na sua linha do tempo, é uma técnica da programação neurolinguística, e você recuperar sensações de vitórias que você teve durante toda a sua vida, toda a trajetória da sua vida. Porque dentro da trajetória da sua vida, teve vitórias que você já esqueceu. Tem sensações que estão aqui que você precisa recuperar. Tem habilidades dentro do processo da sua vida que estão aí dentro de você, mas estão em silêncio. E por que estão em silêncio? Porque você não utiliza elas. Você vive tão focado em coisas que te machucou que você esquece de momentos de glória na sua vida. Dessa forma, é muito importante você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança? É você lembrar das suas conquistas. É você lembrar de que teve momentos que foram terríveis na sua vida, mas apesar de naquele momento ser terrível, você teve habilidade, você suportou, você teve paciência, você teve temperança, você foi longânimo, você teve determinação, você teve disciplina, você teve coragem. E aí quando você se conecta com esse passado, essa mesma sensação você sente ela no presente. E essa sensação te traz força. E essa sensação fortalece seus músculos mentais para ter mais disciplina, para ter mais constância, para ter mais vontade de avançar. Faz sentido? Tá entendendo? O que está faltando para você nesse momento é justamente você se conectar com aquilo que te traz esperança, com aquilo que faz com que você se sinta forte. Agora, da mesma forma como preciso trazer a memória que me dá esperança, e às vezes eu me conecto demais com aquilo que rouba a minha fé, com aquilo que rouba a minha capacidade mental, com aquilo que rouba a minha força, com aquilo que rouba a minha disposição. São duas coisas. Ou você se conecta para trazer esperança, para trazer força, para trazer motivação, para elevar a sua confiança, para elevar a sua autoestima, ou você está se conectando para se sabotar. E aí entra aquela questão, você está fortalecendo aquela voz que eu falei no início, entendeu? Você está fortalecendo, porque aquela voz ela se movimenta a partir de uma memória passado, entendeu? Ela se conecta tentando te proteger de uma dor do passado, porque ela não quer que você passe pela mesma dor, mas ao mesmo tempo que ela está tentando te ajudar, ela está te prejudicando. Aqui que tá, você precisa se conectar com o que te dá força, e não com o que rouba a sua força. Se você começar o dia já pensando sobre derrota, você já começa o dia mal, porque você vai ter que lutar contra essas derrotas. Você já começa com a sua energia baixa, você já começa desanimado. Então é muito importante você trazer à sua memória o que te dá esperança. E o que te dá esperança? Momentos de vitórias da sua vida, momentos de conquistas da sua vida. Outra coisa que te dá esperança é fazer uma ponte ao futuro. Isso daqui é uma outra técnica da programação neurolinguística, que é o quê? É você fechar os olhos e você já vê você no futuro vivendo, sentindo, experienciando a situação que você quer ter. Porque como a mente para ela não existe nada imaginário, para ela tudo é real, ela vai fazer com que a sua parte química libere hormônios que você tenha bem-estar. Você tendo bem-estar, isso fortalece a sua parte, o quê? De confiança, a sua parte de autoestima. Então, comece a fazer ponte ao futuro. O que é a ponte ao futuro? É a visualização. Ah, mas não é real. Não importa, porque você também sofre por antecipação. E o que é sofrer por antecipação? É usar a visualização, é usar a ponte ao futuro de forma errada. Você usa a técnica para se machucar, você usa a técnica para se sentir mal, sendo que você também pode usar ela para se sentir bem. Compreendeu? Você usa a mesma ferramenta, só que com direções diferentes. Direções para você ter bem-estar, para você ser forte, para você ser maduro, para que você tenha mais garra, mais determinação. Só que tem pessoas que utilizam a mesma ferramenta para se bloquear, para se travar, para gerar mais ansiedade, para gerar mais nervosismo, para gerar mais estresse. Depende da forma como você está usando a ferramenta. Então, utilize a ferramenta da forma certa.
Faça uma ponte ao futuro. Analisa. O que é uma ponte ao futuro? Eu visualizo aqui até de olhos abertos. As pessoas gostando da live, as pessoas declarando pra mim que foi legal, as pessoas falando que caiu a ficha. Você entendeu? Porque isso fortalece a minha confiança. Uma pessoa Uma pessoa confiante, ela passa confiança. Uma pessoa que não tem confiança, uma pessoa insegura, ela demonstra a insegurança dela. A postura da pessoa está falando. A tonalidade da voz tá demonstrando. Você pode perceber pela tonalidade da voz da pessoa. A postura da cabeça, a expressão facial da pessoa está falando, está demonstrando. Uma pessoa segura, ela tem uma voz firme. Uma pessoa insegura, ela tem uma voz fraca e baixa. Então, tudo isso vai trazer impacto na hora de você conseguir as coisas. É muito importante você entender isso, é muito importante. Vamos lá pro 2. Olha o 2. O 2 já é o 27, tá? Seja bem-vinda, Hannah. Tudo bem? Ó, o 2 já é o 27. Olha o que ele fala aqui, ó. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça, ao som de símbolos, harpas e liras. Celebração, ela tem um impacto incrível na sua crença de merecimento. A sua crença de merecimento, ela define qual o nível da sua visão. A sua crença de merecimento, ela tem impacto nas decisões do quanto você merece. Se eu tenho uma crença de merecimento baixa, eu vou me mover segundo essa crença de merecimento. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Surge uma vaga para ser promovido na empresa, para diretoria, para gerente, e a sua crença de merecimento, você tem todas as habilidades e você merece. Você merece concorrer àquela vaga, e não só merece concorrer, você é uma pessoa que, se inscrever, você é uma das pessoas que pode ganhar a vaga. Só que o fato de a sua crença de merecimento ser baixa, o que você faz? Você chega você nem se inscreve. Você não manda um e-mail dizendo assim, não, eu quero concorrer a essa vaga. Porque apesar de todas as pessoas ao seu redor enxergarem em você potencial, enxergarem em você habilidade, enxergarem em você merecimento, se a sua crença de merecimento ela for baixa, você não consegue se enxergar tendo aquele resultado. Você não se enxerga, você não consegue ter a mínima ação, a mínima, que é mandar um e-mail falando, eu quero concorrer a essa vaga. Você entendeu? Porque a crença de merecimento é baixa. Tudo bem, Hannah? Graças a Deus. Você entender, outra coisa, um outro exemplo. É aquela mulher que ela namora, ela é linda, tem muitas qualidades, ela tem muita habilidade, só que ela namora com um cara que é um lixo. E esse cara trata ela muito mal. E ela não termina, e as pessoas ao redor não entendem por que ela não termina. Não entende. Fala assim, você é bonita, você tem um corpão, você é inteligente, você dá conta de um monte de coisa, você é capaz de um monte de coisa, você é brilhante. As pessoas não entendem. Eu também não entendia. Hoje eu entendo. A crença de merecimento dessa pessoa é muito baixa. Todo mundo enxerga essa pessoa como brilhante, todo mundo enxerga essa pessoa como incrível. A própria pessoa, todo mundo acha essa pessoa linda, mas a própria pessoa tem uma visão deformada por conta da crença de merecimento. A própria pessoa se enxerga no espelho com deformações que as outras pessoas não enxergam. E aí não interessa como as outras pessoas enxergam. Porque se essa pessoa enxerga, é a crença de merecimento dela interna que está alterando a química orgânica, que está alterando a química hormonal dela. E quando altera essa química hormonal, altera o estado emocional dela. Alterando o seu estado emocional, altera o comportamento. Alterando o comportamento, altera o resultado. O que quer dizer? Essa pessoa se torna uma pessoa mais insegura, essa pessoa se torna uma pessoa com autoestima baixa, e ela se move por essa autoestima baixa, e ele se move por essa autoestima baixa, e quando você se move por essa autoestima baixa, você está conectado e tendo congruência com sua crença.
Tá fazendo sentido para você? Tá compreendendo? Aquela pessoa que trabalha, vou dar mais um exemplo, aquela pessoa que trabalha numa empresa e ela leva a empresa nos ombros. Ela pode se permitir ir para outra empresa para ganhar mais, mas ela não vai. Por quê? Porque a crença de merecimento dessa pessoa é baixa. Ela se move pelo medo. Ela fala assim, não, mas se eu for e eu não der certo, mas e se der errado? Compreendeu? A parte da mulher, mas e se eu terminar e eu ficar solteira e eu ficar mais magoada, eu ficar mais triste? Tá fazendo sentido? Deu pra entender? É justamente isso. Aqui tá o problema das pessoas. Então, você precisa celebrar. Aqui fala que eles se juntaram para celebrar. Celebrar o quê? Pelas conquistas. Pequenas conquistas são conquistas. Pequenas conquistas são conquistas. Pequenas vitórias são vitórias. Você precisa entender isso daqui. Muitas pessoas, elas desprezam pequenas conquistas. E é aquilo que eu falei, tudo que você despreza, você perde. Tudo que você despreza, você perde. E o que você perde? Você perde a alteração aqui dentro. Então, comece a celebrar os seus pequenos avanços. Comece a comemorar suas pequenas conquistas. Porque as suas pequenas conquistas alteram a sua crença de merecimento. Significa o quê? Que você vai fazer com que a sua crença de merecimento fique mais forte, fique mais potente. Quanto mais potente, a sua visão vai ser guiada por essa crença. Você vai achar que você merece o melhor, você vai se comportar de uma forma mais confiante, você vai ter atitude de uma pessoa mais segura. Quando a vaga surgir, você não vai pensar duas vezes, você vai ser a primeira pessoa a mandar o currículo. Mas se eu for rejeitado? Amigão, não tem problema. Eu não me movo por aquilo que eu não controlo, eu me movo por aquilo que eu controlo. E o que eu controlo? Eu controlo o sim. O sim, eu controlo o sim que eu posso dar pra mim. É tipo aquelas pessoas que falam assim, o não você já tem. Essa semana eu aprendi isso. Tá errado. Você não pode se mover pelo não que você já tem. Não. Porque o não, ele vem da outra pessoa. Eu não controlo o sim e o não da outra pessoa. Eu controlo o sim. Eu sou o dono do sim. Aí você vai falar assim, como assim você é o dono do sim? Eu sou o dono do sim porque eu posso falar sim pra mim. Compreendeu? Eu posso dizer sim para as minhas ações. Eu não consigo controlar o sim das outras pessoas, mas o meu sim eu consigo. Então por isso o não já tenho, não é isso. É o sim eu já tenho, porque é o sim que eu dou para mim. Faz sentido? Vamos lá, vamos continuar. O 10 e o 11, olha o que ele fala no 10 e o 11. Jesua foi pai de Joaquim, Joaquim foi pai de Eliasib foi pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. É só nome. E aí você fala assim, John, o que esses nomes têm a ver? Sucessão. Eles estão falando aqui sobre sucessão. Na vida sempre haverá sucessores. Alguém vai tomar aquele lugar. Alguém vai ficar naquele lugar. É isso que você precisa entender. E aqui tem duas questões. Primeiro, você está sendo um sucessor de quem? Ou você será o sucessor de quem? Você vai ser o sucessor? Por quê? Na comédia, os antigos, as pessoas morrem. Então vão ter que vir novos nomes para a comédia. Por exemplo, antes era o Chico Anísio que dominava. Ele faleceu, faz parte da vida, do processo da vida. Hoje já apareceu um novo cara chamado Whindersson Nunes. Percebeu? Houve-se uma sucessão, mesmo que não venha a ser do próprio Chico Anísio. Mas alguém, o lugar ele continua. Alguém vai sentar naquele trono. E aí vem o Whindersson Nunes e sentou. Antigamente no futebol era o Romário, era o Ronaldo. Hoje já é o Neymar, hoje é um Cristiano Ronaldo. Daqui a alguns anos esses caras vão se aposentar. Vai ter que haver uma sucessão. Então a pergunta que eu faço para você é: você está sucedendo quem? Ou você vai substituir quem? Você vai suceder? Isso é muito importante. Você precisa se preparar. Você precisa ter uma crença de merecimento alta, poderosa.
Porque senão, as pessoas que vão suceder essas pessoas vão ser pessoas que não merecem. Não merece no sentido do que a gente está vendo. Mas se a pessoa em si acredita que ela merece, ela alcança. Compreendeu? Porque ela vai ter as ações. E eu não estou falando de habilidade. Eu estou falando de ela acreditar que ela merece. Se ela acredita que ela merece, ela entra em ação. Se ela entra em ação, ela vai ter um resultado. O grande problema é que as pessoas elas têm as habilidades, elas têm a capacidade, mas elas não entram em ação. Quando eu não entro em ação, por mais capaz que eu seja, por mais digno de merecer aquela posição, mais digno que eu seja por merecer aquela posição, mas se eu não entro em ação, eu não alcanço. Entendeu? Por isso que eu falo muito, não é sobre o que você não tem, é sobre o que você tem e você não faz. Então você vai suceder quem? Segunda pergunta, quem você estará deixando para te suceder? Se você não manifesta o seu propósito, se você não manifesta o seu propósito de vida, você não traz impacto nas pessoas. Quando você não traz impacto, você não gera sucessores. E você precisa gerar sucessores. Como? Entrando em ação. Porque a ação vai fazer com que você tenha realização. E essa realização vai trazer impacto na vida das pessoas. Trazendo impacto na vida das pessoas, você gera sucessores. Tá fazendo sentido? Vamos continuar. Do 12 ao 21, olha o que ele fala aqui, ó. Do 12 ao 21 ele fala sobre o princípio de honra. Acabei de falar, isso daqui é um princípio de honra. Hoje, a galera, ela perdeu o princípio de honra. Você vê uma galera nova que ela perdeu o princípio da honra. Todo princípio ferido vai trazer problema para uma pessoa. Todo princípio ferido por uma geração vai trazer problema para esta geração. Aqui, ó, honre quem precisa ser honrado. Honre quem precisa ser honrado. Nós estamos diante de uma geração que não sabe honrar. Quando você não honra, você perde a honra. Vou repetir. Quando você não honra, você perde a honra. Você pode estar numa posição de destaque, mas você não permanece. Porque aquele que não sabe honrar, automaticamente ele perde a honra. Isso é princípio. Isso é princípio. Todo princípio ferido tem uma consequência ruim. Todo princípio honrado tem honra dentro desse princípio. Então, você precisa honrar quem de direito precisa ser honrado. Ah, mas a pessoa não gosta tanto dela. Não importa, não importa. Saiba honrar. Nós estamos diante de uma geração que não sabe honrar. Quando você não honra, você perde a honra. Quando você não respeita, você perde o respeito. É uma via de mão dupla. Uma vai e outra volta. Muitas pessoas, o fato de não terem honrado, acabam chegando na posição que gostariam de estar, mas não vivem a honra que poderiam viver, justamente porque quebrou o princípio. Toda pessoa que quebra o princípio vai ter o resultado desse princípio quebrado. Então, comece a honrar as pessoas. É muito importante isso. É muito. Ele aqui, ele faz um processo de honra. Ele faz um processo de honra. Quando ele faz o processo de honra, ele automaticamente está fazendo com que ele seja honrado lá na frente. Vou te dar um exemplo. Quando Davi estava para morrer, um dos filhos dele foi coroado rei antes de Davi o coroá-lo. Ele não honrou a decisão do pai dele. Ele não honrou o que era para ele honrar. O fato de ele não honrar aquilo ali, ele perdeu o reinado. E aí Salomão foi ungido no lugar dele. Você entendeu? E eu vejo uma galera ferindo esse princípio. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia fala aqui dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe é um princípio. Esse princípio, ele vai trazer um resultado. Qual o resultado? Longevidade de vida. Longevidade de vida. Então, você vê um monte de gente quebrando um princípio e com o princípio perdendo a oportunidade de ter longevidade de vida. Aí a pessoa não entende porque ela serve a Jesus, ela está numa igreja,
e ela não tem os benefícios que a palavra tem, aí eu te explico, porque você está ferindo princípio. E eu falo direto aqui, quebre regras, mas princípios não. Toda vez que você fere um princípio, o princípio ele se cumpre. O resultado negativo do princípio se cumpre na sua vida. Quando você honra um princípio, o resultado positivo do princípio acontece na sua vida. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas ferem princípios e respeitam regras. Regras mudam de igreja para igreja. Regras mudam de empresa para empresa. Regras mudam de família para família. Agora, princípio é único para todos. Cuidado, porque você talvez não está conseguindo avançar para a próxima fase por conta de estar ferindo princípios. Só mais 2 e a gente termina. Aqui, ó. 43. Naquele dia, contentes ofereceram um grande sacrifício, pois Deus lhe enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam. Os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Eles estavam em festa, eles estavam em celebração. É muito importante você entender isso daqui, ó. Tudo passa. Tudo passa. Tudo na vida passa. Vou contar uma metáfora para você. O menino ele foi treinado por um sábio. E ele estava se formando. E assim que ele se formou, o sábio deu para ele 2 caixas. E falou para ele assim, ó, essa caixa aqui você vai abrir quando você estiver em êxtase, quando você estiver numa das melhores celebrações da sua vida, quando você tiver as suas maiores conquistas, você vai pegar essa caixa e você vai abrir ela. E o menino perguntou para ele, e a outra caixa, mestre? Ele falou, quando você estiver num dos piores momentos da sua vida, quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver dando, nada estiver contribuindo, quando a dor for insuportável, você vai pegar essa segunda caixa e você vai abrir. Os anos passaram e ele começou a ter grandes conquistas na vida. E assim que ele estava vivendo aquelas grandes conquistas, ele lembrou do que o mestre dele pediu para ele fazer. Ele entrou no quarto, pegou a caixa, abriu e dentro da caixa tinha um bilhete escrito: tudo passa. Aproveite o momento bom, desfrute do momento bom. Desfrute. É muito importante você entender isso. Se você está passando por um momento muito bom, desfruta dele. Degusta ele, aproveita ele. Aproveita ao máximo com ele. Só que aí a história continua. Teve momentos de dores, de trevas, de angústias na vida desse menino. E o que aconteceu? Quando esse momento se manifestou e ele não via mais saída, ele lembrou da informação do mestre dele. Ele foi no quarto de novo, pegou a outra caixa, abriu e dentro estava escrito: tudo passa, aprenda com esse momento. Você precisa entender que momentos bons vão vir para a sua vida, mas momentos ruins também vão vir. A questão é, desfrute dos momentos bons e aprenda com os momentos ruins. Desfrute dos momentos bons e aprenda com os momentos ruins. Os momentos ruins, eles servem para te fortalecer. A dor é a fraqueza vindo embora. Quando você está com dor de dente, é uma dor insuportável. Você vai no dentista, ele mexe, dói mais ainda. Só que depois que ele mexe, aquela fraqueza no dente vai embora e você se torna uma pessoa mais forte. Então, se você está passando por uma dor, esse momento é de você aprender e se fortalecer. Se você está passando por um momento de alegria, desfrute dele. Mas sempre lembre, tudo vai passar. Tudo passa. Tudo passa. A nossa vida é como um batimento cardíaco. Ó, ela fica em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. E quando a vida estica aqui, ó, no batimento cardíaco, significa que a vida acabou. Significa que a vida acabou. Olha, a vida é isso daqui, ó. Batimento cardíaco, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O dia que seu batimento cardíaco ficar reto, significa que a sua vida não faz mais sentido. Ela acabou. Então, não se desespera. Tenha calma. Celebre quando é para celebrar e chore quando é para chorar. Só não desiste. Porque isso faz parte da humanidade. O cara pode ser o bilionário, trilionário. Ele pode ser.
E a outra pessoa pode ser a mais pobre do mundo. Não importa. Não importa. Todos vão passar por isso. Ok? Na casa do rico e do pobre vai haver morte. Na casa do rico e do pobre vai haver nascimento. Na casa do rico e do pobre vai haver celebração. Então não despreze os momentos da sua vida, porque eles são seus. Lembra? Teve coisas lá atrás que você falou assim: cara, mas por que eu tô passando por isso? Mas por que eu tô passando por isso? E hoje você agradece por ter passado por aquilo ali? Porque hoje aquela situação abriu seus olhos, aquela situação te fortaleceu, aquela situação te amadureceu, aquela situação fez você ser a mulher que você é hoje, fez você ser o homem que você é hoje. Então não despreze, não despreze. E outra coisa, não despreze os recomeços. Se permita recomeçar. Ah, mas vão me criticar. Problema de quem está te criticando. Permita-se recomeçar. A vida é feita de recomeço também. E eu termino a live de hoje dizendo o seguinte: que eles viveram reavivados, eles tiveram um reavivamento e eles foram restaurados. Eu quero que você entenda que diante dessas 12 lives, a ideia de eu estar aqui é que você saia daqui reavivado. O que é reavivado? A sua vida talvez quando você chegou aqui não fazia mais sentido. A ideia é você ser reavivado, é você resgatar a sua vida nas suas mãos e você ter fôlego de vida novamente. Você não viver segundo a sua dor, mas apesar da dor você dominar ela. Apesar da dor você falar eu consigo. Reavivado é você ter sonhos novamente, é você ter perspectivas, é você ter expectativas, é você acreditar mais em você, é você resgatar a mulher que você era, é você resgatar o homem que você era e você falar: não vou mais me deixar ficar do jeito que eu estava, porque eu consigo, porque eu sou bom, porque eu sou forte. Sim, eu apanhei, eu caí, mas é momento de eu me levantar novamente, ok? Então sinta-se reavivado. E segundo, sobre restauração. Você não é os machucados que a vida te bateu. Você não é o passado que escreveram sobre você. Você não é o passado de dor que você teve. Você é a pessoa que está escrevendo a sua história. Então, você precisa ter restauração. Se você não teve esses 11 dias, é momento de você começar a restaurar a partir de hoje. Como? Lava o seu rosto, cuida de você e vai para cima. Reescreve os seus propósitos. Chorar, chora, não tem problema, chora, que o choro vai fazer você se sentir aliviado, mas não viva aí pelos cantos chorando, não viva pelos cantos chorando. Chore sim, mas depois seca a lágrima do rosto, se levanta, fortalece os seus braços e vai para a batalha. Em nenhum momento a gente falou que foi fácil para Neemias. Lembra que a gente falou? Numa mão ele lutava e com a outra mão ele edificava. Se for necessário na sua vida, com uma mão você se defende, com a outra você luta. Se for necessário, você chora, mas você luta. Se for necessário, você chora, mas você luta. A grande questão aqui é a frase que a gente sempre bate: não precisa acelerar. A questão é você não parar. Não para. Porque você está escrevendo a sua história e a sua história tem impacto na vida de um monte de pessoas. Você que é mãe, você que é pai, você tem um grande impacto na vida dos seus filhos. E eles um dia precisam olhar para você e falar assim: eu tenho orgulho de você, porque você não desistiu. A questão não é se sentir fraco, a questão não é parar para descansar, a questão é desistir. Você não pode desistir, você não pode, porque você está vivo. Se você está vivo, significa que você pode mudar essa história. É fácil? Óbvio que não. É simples? Óbvio que não. É legal? Óbvio que não. Não é. Mas quando a gente tem constância, quando a gente tem disciplina, quando a gente não desiste, há uma recompensa lá na frente. Há uma recompensa lá na frente. Não seja marcado pelas suas desistências. Apaga a palavra desistência da sua vida. E a partir de hoje, você continue de pé, porque quem está escrevendo a sua história é você. E você tem impacto na sua geração. Você tem impacto na sua família. Você tem impacto, porque a sua determinação vai fazer com que, a partir de agora, a sua família tenha um exemplo de pessoa determinada.
As pessoas falam assim, nossa, você está perdendo meu tempo, é porque o resultado não apareceu. Mas quando o resultado aparecer, essas pessoas vão falar assim, obrigado por você não ter desistido, obrigado por você ter persistido. Eu sempre ouvi essa frase aqui, sempre tem alguém se inspirando em você. Sempre tem alguém se inspirando em você. Por mais que alguém não declare, sempre tem alguém olhando para você. E você é o responsável por trazer a restauração na vida dessa pessoa. Uma palavra, uma ação, o fato de você não desistir, o fato de você persistir, faz com que essas pessoas venham ser restauradas por conta do que você tem feito. Ah, mas eu faço uma coisa simples. Não importa. É na simplicidade que você afeta a vida da outra pessoa. É na sua simplicidade que você tem poder de quebrar as barreiras que tem destruído a vida da outra pessoa e você tem resgatado essa pessoa para a vida. Então não desista, não desista. A vida está cheia de pessoas desistentes, porque a vida bateu e a pessoa simplesmente se permitiu ficar caída. Cair faz parte do processo. O que não faz é ficar caído. Então se levante. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Eu espero que essa live ela tenha contribuído com você. Por que eu falo isso daqui? Porque eu sei que tem muita gente que não teve apoio dos pais, teve muita gente que na infância foi machucada, teve muita gente dessas 7 pessoas que eu sei, não porque eu sei da sua vida, mas porque eu sei que é natural na vida do homem. Quantas pessoas queriam ter ouvido do pai e da mãe, eu tenho orgulho de você, e não ouviu. E talvez você se dedicou pra caramba. E essa angústia tá dentro de você. Porque o que você mais quis na sua vida era ter ganhado um abraço da sua mãe, do seu pai, dizendo assim, eu tenho um filho maravilhoso. Talvez você não teve isso. Independente de você ter atingido isso ou não, que a partir de hoje você possa construir uma história onde você tem orgulho de você. Onde você possa olhar para o espelho e falar assim, eu sou espetacular. Essa semana eu estava assistindo uma live do Caio junto com o Joel. E o Caio falou para ele assim, o Joel perguntou para o Caio, quem é a pessoa que te inspira em questão de foco e determinação? E o Caio respondeu para ele assim, cara, eu não quero passar aqui como arrogante, mas toda vez que eu olho para o espelho, eu tenho orgulho do cara que eu sou, porque eu tenho um foco ferrado. E toda vez que eu procuro uma pessoa para me inspirar com foco, eu lembro de mim. Que você possa ser a primeira pessoa a lembrar de uma frase na sua vida, de não ter desistido, de ter tido constância, de ter tido perseverança. Que você mesmo possa ser o seu herói, que você mesmo possa ser o herói de outras pessoas. E que por mais que alguém ainda não disse que você é bom, a palavra diz que Deus, tudo que Ele criou é bom, mas o homem é algo muito bom. Então não desista, persista e continue de pé. Eu espero que essa live tenha feito sentido para você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, sabe? Que Ele derrame as bênçãos dEle sobre a sua vida. Hoje à noite nós temos live às 10 horas da noite e amanhã é o último dia do Sabedoria Milenar, foco em Neemias, reconstruindo a nossa história. Deus te abençoe, até a próxima live. Tchau, tchau.